Bom, nós vamos iniciar essa terceira aula de Hidráulica 1 e, através dela, nós estaremos simulando a experiência de bombas, onde o objetivo é determinar a curva de HB em função da vazão para a rotação nominal, sendo essa rotação nominal especificada pelo fabricante da própria bomba. Isto para que possamos comparar a curva experimental com a curva do fabricante. Estaremos também mostrando como trabalhamos com a tabela de dados, como através da tabela de dados construímos a tabela de resultados e através da tabela de resultados como construímos o gráfico experimental que será comparado com o gráfico do fabricante. Então, vamos dar início à nossa aula. Inicialmente, vamos evocar o conceito de uma instalação de recalque. O que seria uma instalação de recalque? Seria uma instalação hidráulica onde estamos transportando um fluido de uma cota inferior para uma cota superior. Uma instalação de recalque, geralmente, apresenta uma situação onde o fluido não tem carga suficiente para escoar na instalação. Por esse motivo, ela exigirá a presença de uma bomba hidráulica. Esta bomba hidráulica, estando instalada na parte superior, ou seja, acima do nível de captação, apresentará sempre uma tubulação de sucção. O que vem a ser isso? Uma tubulação onde a pressão é menor do que a pressão atmosférica, já que a própria pressão atmosférica será responsável por trazer o fluido até a entrada da bomba. Ao passar pela bomba, ela fornece carga, ela dá carga para o fluido e passamos a ter a nossa tubulação de recalque. E aqui nós temos o nosso reservatório de distribuição. Os acessórios básicos de uma instalação de recalque seriam uma válvula de poço com crivo. Aqui, para quê? Para que quando eu desligue a bomba, ela impeça com que o fluido volte para o reservatório de captação. Se isso acontecer, o que nós teríamos na tubulação de sucção? Nós teríamos ar. E esse ar impediria de estarmos transportando fluido. Nós só conseguiríamos voltar a transportar o fluido se expulsássemos todo o ar da tubulação de sucção. O ato de expulsar o ar da tubulação de sucção é denominado de escorva, ou estamos escorvando a bomba. Temos uma curva, temos uma válvula de retenção, assim como a válvula de poço, ela é unidirecional. E para que ela serve? Quando eu desligo a bomba, ela impede que o fluido volte e tente forçar a bomba no sentido contrário. É claro que se eu estou com um pé direito pequeno, isso aí não tem muita importância, mas é só imaginar um pé direito na ordem de 700 metros, vocês vão verificar que a coisa complicaria para a bomba. Temos que ter uma válvula controladora de vazão. Engenheiro civil adora colocar a válvula gaveta, mas não é adequada. A válvula gaveta seria uma válvula de segurança para trabalhar aberta ou fechada, então não seria muito correto usar uma válvula gaveta aqui. E esses seriam os componentes básicos da minha instalação de recalque. Teríamos também, o pessoal gosta de chamar, do nível de captação até o eixo da bomba, a nossa altura de sucção. Do eixo da bomba até o nível do reservatório superior seria a nossa altura de recalque. E a altura geométrica, que seria a soma da altura de recalque mais a altura de sucção. A partir daí, um outro exemplo que nós poderíamos dar para uma instalação de recalque seria uma bancada do próprio laboratório. Nós temos aqui o motor, a bomba, o reservatório de captação, o reservatório de distribuição, que é superior. Eu ligo a bomba, aqui eu tenho uma válvula de pé com crivo, aqui eu tenho um vacômetro ou um manovacômetro, necessidade de ler pressões negativas, já que a bomba está acima do nível de captação, então ela succiona o fluido. Aqui eu tenho um manômetro que vai registrar a pressão na saída. Vou considerar aqui a entrada da bomba, aqui a saída da bomba. Aqui tem a nossa válvula de retenção.
Aqui nós temos nossa válvula controladora de vazão, aqui são 2 manômetros. Aqui eu tenho um tubo de pitot, ó. Aqui eu tenho um medidor de vazão, nesse caso um medidor tipo placa de orifício. Aqui eu tenho uma redução de área, no caso dessa bancada, uma redução de área da tubulação de 1,5 polegadas para 1. Aqui eu tenho uma válvula gaveta, novamente um manômetro, a montante e a jusante da válvula. Aqui eu tenho uma ampliação, eu saio de 1 para 2 polegadas, eu tenho uma outra válvula de controle de vazão, uma válvula 3 vias e venho para cá, né? Tá? Então, quando eu vou pensar na experiência de bomba, eu pego sempre a entrada e a saída da bomba. Eu vou precisar registrar a pressão lida pelo manômetro, né, que no caso é um vacômetro na entrada, na seção da entrada da bomba. Vou precisar registrar a pressão de saída. Vou precisar registrar a rotação da bomba, isso através de um tacômetro aqui. Vou precisar deixar o nível do fluido subir um ΔH e cronometrar o tempo para determinar a vazão, né? Aqui eu estaria determinando, dessa forma, estaria determinando a vazão de forma direta, né? Vamos aplicar a equação da energia na instalação de recálculo, né? A equação da energia aplicada da seção inicial à seção final, quer dizer, a carga inicial mais a carga manométrica da bomba, é igual à carga final mais a perda de carga antes da bomba mais a perda de carga depois da bomba. Observem que eu não considerei a perda entre a entrada e saída da bomba. Por quê? Porque ela já é considerada no rendimento da bomba, e aqui eu não precisaria considerar, né? Se eu estou fazendo o projeto, eu sempre sei de onde eu tiro o meu fluido e sei as condições de captação. Então, eu tenho condições de estabelecer quem é minha carga inicial. Eu sei para onde eu vou levar o meu fluido. Então, eu sei as condições que eu desejo ter na descarga do meu fluido. Então, eu tenho como calcular a carga final. Ora, se eu souber calcular a perda de carga antes da bomba, se eu souber calcular a perda de carga depois da bomba, eu sempre vou determinar a carga manométrica, que é o parâmetro que eu uso para a escolha da bomba. Então, quando eu faço a equação da energia da ação inicial e final, geralmente é para desenvolver o projeto e especificar a carga manométrica que eu necessito para que o fluido passe pela instalação com uma vazão que, lembrando que mudando a vazão, eu automaticamente também vou mudar a minha carga manométrica. A outra situação, aplicando a equação da energia da seção inicial, ou seja, no nosso caso, do nível de captação até a seção de entrada da bomba. Essa equação é importante para se verificar o fenômeno de cavitação, mais adiante em projeto. O que deveria ser cavitação? É quando eu consigo vaporizar e condensar o fluido na própria temperatura de escoamento, devido a somente variações de pressão. E também posso usar em exercícios essa equação para determinar a perda de carga antes da bomba. Quando eu aplico a equação da energia da saída até o final, né, eu estarei nos exercícios fazendo isso para determinar a perda de carga depois da bomba. Aqui existe um filme, né, no YouTube onde eu mostro a coleta de dados para se aplicar essa equação, né? E também, quando eu aplico a equação da energia entre seção de entrada e seção de saída. Isso é para determinar o HB para comparação como o fabricante determinou. Porque para o fabricante interessa só a bomba. Então, ele pega a seção de entrada e pega a seção de saída, né? E aqui eu mostro alguns filmes que, além de exemplificar uma bancada funcionando, nós estaremos coletando dados reais para execução desta determinação da carga manométrica da bomba, né? Agora, como será que eu calculo a carga total numa seção? A carga total de uma seção, desde que o meu escoamento seja considerado incompressível, em regime permanente, né, eu posso trabalhar somente com as cargas mecânicas. Eu posso falar que a carga total, o meu H maiúsculo, seria sempre a carga potencial no Z. Esse Z que eu tenho que determinar sempre em relação a um PHR, ou seja, a um plano horizontal de referência, mais a carga de pressão. Lembra, carga de pressão que a gente exemplificou logo no começo do curso, determinada por um piezômetro, né? Na verdade, essa carga de pressão é um H, né? Essa pressão geralmente é a pressão estática, mas
um alfa. Esse alfa é o coeficiente de Coriolis, que corrige a carga cinética pelo fato de eu estar trabalhando com velocidade média. E eu sei que na seção a minha velocidade varia de 0 até um V máximo. Então, quando eu trabalho com a média, eu estou cometendo algum pequeno erro, né? Geralmente, esse alfa é praticamente 1 quando o escoamento é turbulento e é 2 quando o escoamento é laminar. Então, portanto, para especificar qual alfa que eu uso, eu sempre terei que estar calculando o número de Reynolds, já que o Reynolds é que classifica, né, o escoamento em laminar e turbulento. Lembrando, se o meu Reynolds for menor ou igual a 2.000, eu estou com escoamento laminar. Se o Reynolds for maior ou igual a 4.000, eu estou com escoamento turbulento, né? Aqui um exemplo para vocês praticarem a determinação da perda de carga, aplicando a equação da energia do nível de captação até a seção de entrada. Esses dados são reais, né? E para que eu quero fazer isso? Olha, eu vou calcular com os dados reais e depois eu vou tentar calcular essa perda de carga através das fórmulas que a gente usa para cálculo de perda de carga em projetos. Até para que a gente possa comparar o resultado das expressões, das equações usadas em projeto com a situação real, né? Aqui uma maneira de eu controlar a vazão. Olha, aqui eu tenho uma válvula globo. Observe que aqui eu tenho uma seta, ó. Uma válvula globo sempre tem posição fixada para instalação. Se eu a instalar de forma errada, ela não funciona. Eu controlo a vazão. O fluido, olha, vem, cai no reservatório superior. E nesse reservatório superior eu vou achar a vazão de forma direta, ou seja, a vazão é o volume dividido pelo tempo. Como é que eu calculo o volume que cai no reservatório? Simples, né? Eu pego o ΔH, a variação de nível que ocorreu no intervalo de tempo t, e multiplico pela área da seção transversal do tanque. Nesse caso, seria L vezes L, né? Eu estou com um tanque com uma seção transversal retangular. Cálculo da perda de carga antes, olha, eu estou calculando a perda de carga, né, para os dados coletados. Esses dados eu posso observar naquele vídeo, lá no YouTube, né? E aqui eu estou praticando, veja, eu calculei a vazão de forma direta, ΔH área do reservatório dividido pelo tempo, obtive uma vazão de 2,082, 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, que seria 2,082 litros por segundo. Apliquei a equação da energia, ó, do nível de captação até a seção de entrada. Adotei o plano horizontal de referência, né, no nível de captação. Considerei que eu estou trabalhando na escala efetiva, aquela que adota a pressão atmosférica igual a 0, e estou tendo regime permanente, ou seja, o tempo não entra como variável do meu trabalho. A partir daí, a minha carga total na seção inicial é 0, e vou partir para o cálculo da carga na seção de entrada. O Z de entrada. Por que era mais e passou a ser menos? Ora, a pressão é negativa, né? E aqui eu simplesmente transformei milímetro de mercúrio para Pascal. Eu peguei o milímetro de mercúrio, dividi por 1000, multipliquei pelo ρ do mercúrio vezes o G. O ρ do mercúrio vezes G é o gama, né? Então, vocês estão aplicando que pressão é gama vezes H. Mas o 0,12 é para correção, né? Eu tenho que corrigir a pressão lida pelo manômetro, já que eu não quero a pressão no centro do manômetro, eu quero a pressão no centro de gravidade da seção, ou seja, no eixo do tubo, né? Então, aqui seria o Hzinho de correção, o ρ da água vezes o G, quer dizer, o gama da água, dividido por gama do fluido que está escoando sempre. Então, olha, o gama da água vezes o G, mais o alfa de entrada vezes a velocidade média de entrada ao quadrado sobre 2G, quer dizer, 19,6, mais a perda de carga antes da bomba. Como é que eu vou achar a velocidade? Eu vou pegar a vazão, vou dividir pela área da seção de entrada. Feito isso, vazão dividido pela área da seção de entrada, eu obtenho a velocidade de 1,589 metros por segundo. Tendo a velocidade média, eu vou calcular o número de Reynolds, velocidade média vezes o diâmetro hidráulico sobre Ni. Lembrando que quando eu trabalho com conduto de seção circular forçado, o diâmetro hidráulico é o próprio diâmetro interno. A partir daí, calculei o número de Reynolds, 66.154,3, que me demonstra se tratar de um escoamento turbulento, portanto, o alfa praticamente 1. Aí eu vou calcular a perda de carga, que é a única incógnita, que me deu 0,943 metros. Ora, para projeto, eu vou aproximar isso para 1 metro. Aí foi um exemplo de calcular a perda de carga através da equação da energia. Mais adiante, nós vamos calcular essa perda de carga pelas fórmulas que a gente utiliza em projetos.
Vamos considerar agora a determinação da perda de carga depois da bomba. Como é que eu faço isso? Eu considero a seção de saída da bomba. Estou saindo com 1 polegada de diâmetro nominal. Aqui eu tenho a leitura da pressão de saída, no caso eu li 140 kPa. Estou trabalhando com água a 21 graus Celsius. Eu tenho a massa específica da água, 998 kg por metro cúbico. Tenho a viscosidade cinemática da água, 0,98, 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Vou levar essa água para o meu reservatório de distribuição. A minha seção final vai ser a saída do tubo de 1 polegada. Eu vou deixar subir um ΔH e cronometrar o tempo. Então, para um ΔH de 100 milímetros, o tempo que eu peguei foi 26,3 segundos. Aqui são os L's, né? Já que o tubo tem uma seção retangular, o L1 é 73,5 centímetros, o L2 74,5. E para se determinar as cotas, eu vou adotar como plano horizontal de referência o chão. De tal maneira que o Z da seção inicial, que seria a saída da bomba, está me dando 112,5 centímetros. Para determinar o Z da seção final, olha o que a gente fez. Nós pegamos a cota do chão até o eixo do tubo, e depois a cota do eixo do tubo até a saída da tubulação, a seção final da minha instalação. Uma menos a outra vai me dar a cota da seção final. Esses são os dados que eu vou ter e o que eu almejo é calcular a perda de carga depois da bomba. Mesma coisa, olha, vazão de forma direta, claro, vamos achar o mesmo valor, né? 2,082, 10 a menos 3. Vamos calcular a velocidade de saída, 3,738. É uma velocidade média na seção de saída. Vamos calcular o Reynolds, que me deu 101.480. Ora, novamente escoamento turbulento, novamente o alfa 1. A partir daí, aplicando a equação da energia, vamos obter, né, a perda de carga depois da bomba. Vamos lá. Cota de saída, 1,125 metros. Carga de pressão na saída, olha, eu peguei a pressão registrada pelo manômetro, 140.000 pascal, porque eu tinha lido em quilopascal. Aqui a correção para a seção, já que essa é a pressão no centro do manômetro, dividido pelo gama, carga de pressão. E aqui o alfa 1, velocidade média ao quadrado sobre 2G. É igual, aqui a cota da seção final, mais a carga de pressão na seção final, como eu lanço na pressão atmosférica e trabalho na escala efetiva é zero, mais a carga cinética na seção final. Como eu tenho o mesmo diâmetro, olha, a minha carga cinética na seção de saída da bomba e a carga cinética na seção final da instalação são iguais, então uma vai anular com a outra. E eu vou calcular a minha perda de carga, que deu 14,6 metros. Observem que a perda de carga sempre depois da bomba é muito maior do que a perda de carga antes da bomba. Né? Aí vamos mostrar alguns exemplos para a determinação da carga manométrica. Olha, seção de entrada, seção de saída. Aqui, né, não tenho o H de correção. Aqui, ó, seção de entrada, aqui a seção de saída. Aqui é a seção de entrada, aqui é um transdutor eletrônico para determinar a pressão, aqui é a minha seção de saída. Né? Então, lembre, né, a carga manométrica será sempre determinada aplicando a equação da energia entre a entrada e a saída da bomba, não considero as perdas, porque elas já estão no rendimento da bomba. Né? E, geralmente, para simular a situação do fabricante, eu adoto o PHR no eixo da bomba. Né? Então, está aqui, ó, determinação da carga manométrica, seção de entrada com 1,5 polegada às 40, seção de saída 1 polegada às 40. Importante observar que eu tenho que usar uma norma, no caso do aço, é a ANSI B3610, onde eu vou determinar, por exemplo, para o tubo de diâmetro nominal 1,5, o diâmetro interno de 40,8 milímetros, uma área de seção livre de 13,1 centímetros quadrados. E no caso da tubulação de 1 polegada, eu vou determinar um diâmetro interno de 26,6 milímetros e uma área de 5,57 centímetros quadrados. Né? O nosso ΔH, a variação do nível no tanque superior, o tempo para essa variação, os lados do nosso reservatório para determinar a área de seção transversal. Pressão registrada na entrada da bomba, menos 170 milímetros de mercúrio. Pressão
registrada na saída da bomba, 140 kPa. Temperatura da água, trabalhamos com 21 graus, aqui eu tenho a massa específica, aqui eu tenho a viscosidade cinemática. Massa específica da água, 21 graus Celsius, 998 kg por metro cúbico. Viscosidade cinemática, 21 graus Celsius, 0,98, 10 a menos 6 metro quadrado por segundo. A partir daí, aplicando a equação da energia, nós vamos achar uma carga manométrica correspondente à vazão que eu estou trabalhando. Então, olha, o Z de entrada, carga potencial na entrada, carga de pressão na entrada, carga cinética na seção de entrada, carga potencial de posição na saída, carga de pressão na saída, carga cinética na saída. Eu vou achar uma carga manométrica de 17,5 metros. Será que existe alguma outra maneira de eu achar isso? Claro que existe, né? É só aplicar a equação da energia da seção inicial até a seção final, né? Então, se eu faço isso, eu vou ter que a carga inicial mais a carga da bomba igual a carga final, mais as perdas antes da bomba, mais a perda depois da bomba. Lembrando que eu vou usar os valores da perda antes da bomba e a perda depois da bomba que nós já calculamos. E aqui são os dados, né, para a gente ter as nossas cotas, né? A partir daí eu vou achar e novamente vai me dar o 17,5 metros. Quer dizer, claro, eu teria que dar a mesma coisa, né? Por quê? Porque eu estou calculando a carga manométrica da bomba. E aí eu apliquei simplesmente carga inicial, mais carga manométrica da bomba, igual a carga final, mais a perda antes, mais a perda depois, né? E automaticamente usei os valores das perdas de carga que nós calculamos. Eu usei sem aproximação, né? Porque eu sempre aproximei para mais. Aqui eu usei realmente com 3 algarismos significativos, né? E a partir daí eu obtive o mesmo valor para a carga manométrica. Bom, um exemplo de curva de bomba, quando o fabricante me dá a curva do HB em função da vazão e do rendimento em função da vazão separados. Aqui, ó, carga manométrica, aqui eu tenho a altura manométrica ou carga manométrica da bomba, aqui eu tenho a vazão. Aqui, observe a unidade, ó, aqui foi dado em metro e aqui em metro cúbico por hora. Importante observar que o fabricante especificou a rotação nominal, ó. Eu vou ter que trabalhar com essa rotação nominal para corrigir a curva do fabricante. Aqui a outra, olha, a outra curva da bomba, só que agora aqui o fabricante me dá a curva do HB em função da vazão e junto ele me coloca a curva do rendimento da bomba. Ó, aqui é 47%, aqui 52%, ó, 56%, 55%. Essa é uma outra maneira dele nos dar a curva. Vamos partir para a experiência de bomba em si, ó, né? Lembrando que eu vou pegar a seção de entrada, seção de saída, vou variar a vazão através dessa válvula e para cada posição da válvula eu vou ler pressão de entrada, vou ler pressão de saída, vou ler a rotação da bomba e vou especificar a vazão, né? Tá? Importante, no caso da bomba centrífuga, eu sempre dou a partida com essa válvula totalmente fechada. Por quê? Para não dar o pico de corrente, porque com a máxima vazão eu vou ter a maior corrente. Então, para evitar o pico de corrente, eu dou a partida com a válvula fechada. Dar a partida com a válvula fechada significa que eu vou determinar os valores para vazão nula. E esse caso vai me corresponder ao ponto de Schutoff. Tá? Aqui é um exemplo de bancadas, eu tenho no caso 8 bancadas, das bancadas de 1 a 6 é a situação similar a essa, e na bancada 7 e 8 eu teria algo similar ao que eu estou vendo aqui. E aqui, olha, é o medidor de vazão eletromagnético, tá? Ele não me apresenta perda de carga nenhuma, ok? O objetivo dessa experiência é determinar a curva de HB em função da vazão para a rotação de 3.500. Por quê? Porque essa é a rotação nominal do fabricante e vou comparar com a curva do fabricante, né? Nós vamos adotar o PHR no eixo da bomba. A partir daí nós vamos ter que a cota de entrada é 0 e a cota de saída ela vai ser medida. Na verdade, essa cota de saída seria o nosso próprio ΔZ, entre a seção de entrada e a seção de saída da bomba, né? Na entrada eu tenho um vacômetro, poderia ser um manovacômetro, só não poderia ser manômetro, tá? Porque o manômetro só lê escala positiva, e ali eu sei que eu tenho pressão negativa. E na saída eu tenho um manômetro, né? A leitura do vacômetro eu vou representar por PME, pressão manométrica na entrada. A pressão lida pelo manômetro eu vou considerar PMS, pressão manométrica de saída, né?
Importante, ó, observem que muitas vezes o que eu leio aqui, porque eu leio no centro do manômetro, é diferente da pressão que eu quero na minha seção. Então eu tenho que corrigir, eu tenho que registrar essa altura e aplicando o teorema de Steve, né, já que aqui dentro o fluido está em repouso, eu falo que a pressão que eu tenho aqui, mais o γ, porque eu desci, é igual à pressão que eu quero no centro de gravidade da minha seção. Né? Aqui eu tenho sempre, então, pressão na seção, é a pressão manométrica, mais o γ vezes o H de correção. Tá certo? Esse H de correção pode até mesmo ser zero ou pode ser diferente de zero. Aqui está o exemplo, olha. Aqui eu tenho um H de correção diferente de zero, aqui tem um H de correção igual a zero, ó, instalado no centro do aparelho, não tem desnível. Então está aqui, ó. Agora aqui eu tenho correção nos dois, olha, porque eu tenho um H diferente de zero, eu tenho um H diferente de zero. Ok? Bom, a partir daí, né, se eu considero alfa igual a 1, porque na verdade nós vamos até calcular esse alfa, mas vamos provar que todos os reinos são para escoamento turbulento, o alfa vai ser 1, eu poderia falar que a minha carga manométrica da bomba é o ΔZ, a variação da carga potencial de posição, mais a variação da carga de pressão, mais a variação da carga cinética entre a seção de entrada e a seção de saída. E como é que nós vamos achar essas velocidades para a determinação da variação da carga cinética? Simplesmente lembrando que a velocidade média é a vazão dividido pela área. Eu até coloquei a fórmula aqui, mas sempre que possível eu vou utilizar a área normalizada. Por quê? Porque assim eu já utilizo a própria aproximação da norma. Tá? Então, ó, o que nós vamos estar realmente fazendo é calcular o HB e calcular a vazão. Primeiro, nós vamos fazer o cálculo do HB da vazão para a rotação lida e depois nós corrigimos para a rotação nominal. Tá certo? E para a correção na rotação nominal, eu vou ter que lembrar do coeficiente manométrico, que é um adimensional característico da bomba, e do coeficiente de vazão, que é um característico da bomba também. Né? E são números puros, significa que para um único valor aqui eu consigo ter várias combinações para obter o mesmo valor. Para um único valor aqui eu consigo várias combinações para ter o mesmo valor. Então isso me mostra que eu consigo variar a carga manométrica e consigo variar a vazão de uma bomba mexendo com a rotação da bomba e mexendo com o seu diâmetro do rotor, que é um comprimento físico interno à bomba. Né? E a correção eu obtenho assim, ó, igualando o φ de 3.500 com o φ experimental, e a partir daí eu vou ter que a vazão na minha rotação nominal vai ser sempre, olha, a minha rotação nominal dividida pela rotação lida vezes a vazão experimental. E o meu HB na rotação nominal vai ser sempre a minha rotação nominal dividida pela rotação lida ao quadrado vezes o HB experimental. Né? E os dados nós vamos obter desenvolvendo a experiência. Se eu for lá para aqueles filmes indicados no YouTube, eu vou ver a coleta realmente de dados. Né? Olha, aqui eu tenho, né, o controle da vazão, olha a setinha. Aqui eu tenho um exemplo de leitura da rotação, pode ser através de um tacômetro. Nós estamos tendo o Valdir aqui determinando a leitura da rotação. Essa rotação hoje, para até preservar o eixo do tacômetro, a gente faz com raio laser. Né? Aqui eu estou deixando variar um ΔH e cronometrando o tempo para determinação da vazão de forma direta. Eu poderia também determinar, como na nossa bancada de laboratório, através de um medidor de vazão eletromagnético ou similar. Né? Com as leituras anteriores, criamos uma tabela de dados. Né? Está aqui um exemplo de tabela de dados. Olha, aqui é um ponto 7, é o meu ponto de Schutoff, válvula totalmente fechada. Observem que no ponto de Schutoff eu tenho a maior pressão de saída, tá certo? E a menor a maior pressão de entrada. À medida que eu for abrindo a válvula, olha, a pressão de saída vai diminuindo. Tá certo? Aqui eu tenho os Hs de correção, aqui eu tenho o ΔH que tem o tempo, e aqui tem a rotação lida. O ΔZ, lembrando que se eu adoto o pHr no eixo da bomba, o Z é zero, então esse 22,5 é o ZS. Temperatura da água para obter as suas propriedades, diâmetro da entrada e área de entrada, diâmetro de saída e área de saída, G e os lados dos reservatórios. A partir dessas informações, nós vamos
executar a experiência, né? E, para fazer a comparação com o fabricante, eu fui brincar com os dados do fabricante. Então, aqui eu tenho os dados do fabricante para 3.500 e a curva do fabricante. E aqui, olha, a equação da linha de tendência, onde o R ao quadrado deu 1. Isso é fundamental, porque isso aqui está me indicando que 100% dos pontos obedecem a essa equação, né? Aqui eu tenho a minha curva do rendimento em função da vazão. Não tenho o rendimento definido para zero, então eu não vou ter um R ao quadrado igual a 1, né? Mas me deu 99,17% dos pontos obedecem a equação, tá bom, né? Quase 1%. Bom, a partir daí, nós vamos brincar e vamos ter que determinar a curva a curva, né, da carga manométrica em função da vazão experimental e comparar uma com a outra, né? Eu vou mostrar agora para vocês, né, como é que eu vou fazer a brincadeira com essa curva, como é que eu consigo determinar a minha curva, né? Como é que eu saio da planilha de dados para a minha planilha de resultados. Lembrem, olha, os meus dados, esses dados iniciais eu preservo as unidades que eu registrei. Aqui eu criei os fatores de correção, né? Para passar de milímetro para metro, eu simplesmente multiplico por 10 a menos 3. Para passar de centímetro para metro, eu simplesmente multiplico por 10 a menos 2. Para passarmos de milímetro para mercúrio, vamos ver a fórmula? Olha lá a fórmula. Eu simplesmente dividi por 1.000, multipliquei por 13.600 e multipliquei por 9,8. Ou seja, eu transformei o meu H em milímetro para metro e multipliquei pelo gama do mercúrio. Pressão é gama vezes H. Nós aprendemos isso logo no comecinho do capítulo 2, estática dos fluidos. Aqui, a passagem de centímetro quadrado para metro quadrado, eu simplesmente multiplico por 10 a menos 4. E aqui a passagem de quilopascal para pascal, eu simplesmente multiplico por 1.000. Tá certo? Aí eu tenho os dados dos L's, do tanque, para determinar a área da seção transversal do tanque, para determinação da vazão de forma direta. Aqui eu tenho o meu ΔZ, em centímetros, o diâmetro de entrada e a área de entrada, respectivamente em milímetro e em centímetro quadrado. Pô, mas por que milímetro? Por que centímetro quadrado? Porque a norma me dá nessas unidades. Aqui a seção de saída, diâmetro de saída e área de saída. Aqui são as tabelas de dados, aquelas que eu coletei em laboratório, tá? Então, o meu primeiro passo, eu vou apagar tudo isso aqui, vou fazer um a um de novo, né? Para a gente compreender como é que eu monto isso aqui, ó. Certo? Ok? Então, ó, primeiro eu vou passar os meus dados para o sistema internacional, usando os fatores de conversão que nós tínhamos lá. Então, veja, eu vou passar o meu L1 para metro. O que eu faço? Eu vou escrever uma fórmula, eu vou usar o Excel para fazer um cálculo. Eu vou pôr lá igual, vou registrar o L que eu tinha em centímetro, está lá, olha, o L que eu tinha em centímetro, e vou multiplicar pelo fator de conversão, né? Ao multiplicar pelo fator de conversão, eu estou passando de centímetro para metro, eu tenho aqui, ó, é multiplicar por esse. Eu clico e automaticamente passei para metro. De maneira análoga, eu vou obter o meu L2, então eu vou lá, vou pegar o meu valor em centímetro, vou multiplicar pelo fator de correção, está lá, de centímetro para metro, e eu vou obter o meu L2. Idem para o ΔZ, igual, vou pegar o meu ΔZ em centímetro, vou multiplicar pelo meu fator de correção, também em centímetro, e vou ter o meu ΔZ. O meu diâmetro, eu vou passar agora de milímetro para metro, então eu vou pôr igual para começar, vou pegar o meu valor em milímetro, peguei o meu valor em milímetro, vou multiplicar pelo fator de conversão, de milímetro para metro, então eu multiplico e automaticamente tenho o meu diâmetro. Vou trazer a minha área agora, de centímetro quadrado para metro. Então, eu vou pegar o meu valor da área na seção de entrada, vou multiplicar pelo meu fator de
conversão, e vou ter minha área. Vou transformar o meu diâmetro, vou pegar meu diâmetro na seção de saída, vou multiplicar pelo fator de conversão, que é de milímetro para metro, e eu tenho o meu diâmetro. Vou obter minha área, vou pegar minha área em centímetro quadrado, vou multiplicar pelo fator de conversão para transformá-la em metro quadrado. Eu tenho aqui o meu valor. Né? A partir daí, eu vou começar a preencher agora a minha tabela de dados para o sistema internacional. A minha pressão, que estava em milímetro de mercúrio, vou passar para Pascal. Então, eu simplesmente vou pegar aqui o meu valor, né, da minha pressão em milímetro, vou multiplicar pelo meu fator de conversão. Meu fator de conversão, que no caso seria esse. Importante observar uma coisa aqui, ó. Como eu vou querer arrastar para ler as demais pressões já em Pascal, eu vou ter que travar essa célula aqui, ó, porque senão ela vai arrastar e vai pegar valores que não tem nada a ver. Então, como é que eu travo essa célula de transformação? Eu simplesmente vou clicar na tecla F4. E observem que vai aparecer antes do R, depois do R, o dólar. Olha lá. Aí eu fixei. Automaticamente li o valor. A partir daí eu seleciono, pego esse pontinho aqui, ó, tá vendo? Apareceu aqui, ó. Eu puxo e vou ler os valores. Vamos lá. Pronto. Aí eu tenho a minha pressão de entrada. Vou pegar o meu fator de conversão, de correção dessa pressão para metro. Eu tinha lido em, vamos ver em quem que eu tinha lido? Eu tinha lido em milímetro. Então eu vou pegar o meu valor em milímetro. Ó, vou pegar meu valor em milímetro. Vou multiplicar pelo fator de conversão de milímetro para metro. Está aqui, ó. Mas novamente eu tenho que travar, porque eu vou puxar. Então, ó, novamente aqui, ó. Vou bater F4 e antes e depois do L vai aparecer o dólar, ó. Bati, cliquei. Aí eu simplesmente seleciono e arrasto, ó. Tem todos aqui. Ok? Agora, a minha pressão de saída. Só que agora é de quilopascal para pascal. Então, eu vou pegar meu valor, que eu tinha lido em quilopascal. Vou multiplicar pela conversão para Pascal. Minha conversão para Pascal está aqui, ó. Só que novamente tem que travar, ó. Então antes e depois do R vai aparecer, ó, o dólar. Travei, bati, puxei. Aqui automaticamente vieram os valores. O meu H de correção, eu não preciso fazer nada, porque é zero. Ó. A transformação de zero é zero. Então aqui eu simplesmente vou marcar zero e vou selecionar e puxar. É zero. Tá? O meu H, esse ΔH, eu vou passar de milímetro para metro. Então, eu vou lá no meu ΔH, ó, selecionei. Vou multiplicar pelo meu fator de conversão. Vou multiplicar pelo meu fator de conversão, que seria de milímetro para metro. Está aqui, ó, certo? E vou travar também, ó. Então, antes e depois do L, ó, F4, travei, ó. Não, se tem alguma coisa, cancelei. Vou aqui, ó, vou travar, ó, F4. Travei, bati, certo? Vou puxar e eu tenho todos os meus valores, ó. Ok? O tempo é igual, então eu simplesmente vou copiar o meu tempo. Vou lá, venho para cá e copio. Copiei, ó, arrasto, automaticamente eu vou vir com todos os valores que eu tinha lá, ó, exatamente. Rotação, eu também vou copiar os valores que eu tinha. Então, eu bati e eu simplesmente vou arrastar e vou ter todos os valores copiados automaticamente. Ok? A partir daí, eu vou começar a construir a minha tabela de resultados. Vou apagar tudo isso que eu tinha aqui, vamos mostrar como é que a gente obtém essa tabela de resultados. Tá certo? Então, vamos nós. Olha, primeiro eu vou achar a vazão. Vazão, o que era mesmo? De forma direta, é o volume dividido pelo tempo, ou seja, é o ΔH, área do tanque, dividido pelo tempo. Então, uma fórmula começa sempre com igual. Eu vou abrir o parênteses, ó. Eu vou pegar o meu ΔH, vamos pegar o meu ΔH. Vou multiplicar o ΔH pela área da seção transversal do tanque. Eu vou abrir parênteses para mostrar só que é o L1 vezes o L2, ó. Eu vou pegar o L1 vezes, só que é uma célula só. Quando eu tenho uma célula só, eu tenho que travar. Então, eu bati aqui, travei F4. Vou multiplicar pelo meu L2, ó. Vou multiplicar pelo meu L2, ó. Multipliquei. Né? Vou travar F4.
Vou fechar o parênteses. Vou fechar o parênteses. Vou dividir pelo tempo. Então, vamos lá, vamos dividir pelo tempo. Nós temos o tempo. Ó, dividir pelo tempo. Quando eu bater igual, automaticamente apareceu o valor da minha vazão. A partir daí, o que eu faço? Eu simplesmente seleciono e puxo. Vai dar um erro na 7, porque eu vou estar dividindo por 0, e não posso. Mas eu sei que na 7 a vazão é 0, então eu simplesmente posso parar aqui e automaticamente eu colocar aqui 0. Ora, se eu quero 3 algarismos significativos, aqui está faltando 1. Então eu seleciono a célula, venho lá para cima, ó, aqui, ó, e vou brincar aqui, ó. Certo? Eu vou lá para cima e automaticamente eu faço retornar aos valores que eu quero aqui, ó. Eu quero uma casa a mais, eu aumento uma casa a mais, ó. Apareceu, ó, 3 algarismos significativos, tá? Ok? Meu Z de entrada, como nós adotamos o PHR é 0, então eu simplesmente vou ter o Z como 0, né, em todos. A minha pressão de entrada, eu vou ter que corrigir. Ela vai ser a pressão que eu tinha mais gama vezes H. Então, eu simplesmente começo com igual, vou pegar o meu valor da pressão de entrada, mais o gama. Como é que eu acho o gama? A gente é ρg. Então, eu vou pegar lá o ρg, ó, o ρg, ρ. Só que quando eu tenho uma única célula, eu tenho que travar. Travei, vezes o meu G. Vou lá, vou pegar o meu G. Vou travar de novo, travei. Vou fechar o parênteses. Então, e vou multiplicar pelo H de correção. Quem é o meu H de correção? Está aqui meu H de correção. Aí eu tenho a fórmula para achar a pressão de entrada. Puxo e automaticamente o Excel me faz todas as contas, né? Isso é importante porque eu posso ter o trabalho inicial para estabelecer a fórmula, mas depois o Excel faz toda a conta e eu não erro nessa conta. E além disso, mesmo tendo fixado 3 algarismos significativos, ele trabalha com todas as casas, então ele não está aproximando coisíssima nenhuma. Como é que eu vou calcular a velocidade de entrada? A velocidade de entrada é a vazão, então novamente começo com a minha fórmula com igual, clico na vazão e vou dividir pela área da seção de entrada. Então, vou pegar lá nos meus dados a área da seção de entrada. A área de seção de entrada está aqui, ó. Uma célula só tem que travar. Vou apertar o F4. Automaticamente bati, eu tenho a minha velocidade. Puxou, ele automaticamente faz todas as contas para a gente. Eu tenho a minha velocidade. Vou calcular o Reynolds para descobrir se o alfa é 1 ou 2. Então, eu vou ter igual... Como é que calculo o Reynolds? É velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade. Então, velocidade vezes o diâmetro. Eu vou lá, vou pegar o meu diâmetro de entrada. Meu diâmetro de entrada. Ó, peguei o diâmetro de entrada. Vou travar, F4. E vou dividir pela viscosidade. Viscosidade da água, 21 graus, eu também tenho como dado. Olha ela aqui. Que eu tenho que travar também porque é uma célula só, travei. Então, automaticamente eu bato, calculei o número, não deu nenhuma dúvida que é turbulento, né? Puxo e eu vou ter todos os números de Reynolds. É claro que aqui é 0, não está correto. Eu não vou definir Reynolds quando não tem velocidade, né? Então, eu simplesmente elimino aqui, certo? Ok? O teu tudo turbulento, ó, o menor é 7.466. Então, o meu alfa é tudo igual a 1. Eu marquei 1 e arrasto para dar o alfa para todos os pontos, tá? A partir daí, como é que eu vou achar a carga na entrada? É o Z, que é a carga potencial de posição, é a carga de pressão, que é o P sobre gama, é a carga cinética, que é o alfa V ao quadrado sobre 2G. E eu somando os três, eu vou ter a minha carga total na seção de entrada. Então, vamos lá? Igual, o meu Z, está aqui, mais eu vou pegar minha carga de pressão, que é a pressão, né? Pressão, dividido por gama. O gama é ρg, né? Então, eu vou lá pegar o ρg, ó, o ρ, travei, vezes o G, vamos pegar o G, também eu vou ter que travar, travei, ó, F4, fechei, mais a carga cinética. Como não está dando para ler, mas eu estou vendo que é o G29, eu vou marcar lá, ó, G29, vezes a minha velocidade ao quadrado, ó,
olha como eleva ao quadrado, fechei, dividido por 2G, 2 vezes o G, que eu vou ter que travar porque está numa linha só. Ó, o G, vou travar, F4, vou fechar e vou fechar. Bati Enter, eu tenho automaticamente minha carga de entrada. Aí eu puxo e eu vou ter todos os valores, né? Então, dessa forma, eu calculei a carga total na seção de entrada da bomba. Olha, de maneira similar, eu vou fazer o cálculo da carga da seção de saída. Quem é o meu Z? Olha, se o Z é zero, o meu ZS vai ser igual ao ΔS. Então, vou lá, pego o meu ΔS. Vou travar, né, porque só tem uma célula, então vou lá F4, travei, bati igual e vou copiar. Tenho o meu Z. Minha pressão de saída, vou ter que corrigir. Só que a minha correção, o meu H é zero. Não tem correção nenhuma. Eu vou até marcar a fórmula, mas não precisaria, né? Igual. Aí eu vou pegar minha pressão de saída, né? Mais a correção, né? Que seria o gama, que é o ρg. Tenho que travar, ó. Tenho que travar, então eu bato o ρ, F4, vezes o G. Vamos lá, o G. Vamos lá, o G, ó. O G. Certo? F4. Travei. Vezes o meu H de correção. Só que o meu H de correção, no caso a saída é zero, né? Mas eu vou marcar e ele vai zerar, né? Ó, zero. Tá? Pum, bati, ele me deu o valor, ó. Simplesmente arrasto, ele já me dá todos os valores que eu quero. Minha velocidade na saída, vazão sobre área. Então, ó, igual, sempre começo com igual. Vou pegar minha vazão, vou dividir pela área da seção de saída, que eu também vou ter que travar, que está numa célula só, ó. Vamos pegar a área da seção de saída, área da seção de saída. Vou travar F4 e ela vai me dar o valor da velocidade. Puxei, tenho todas as velocidades. Vou calcular o Reynolds para definir se o alfa, o coeficiente de Coriolis, é 1 ou 2. Então, igual, o Reynolds é sempre velocidade vezes o diâmetro, dividido por Ni. Então, ó, velocidade vezes o diâmetro, vou pegar o diâmetro lá de saída. Como está numa célula só, vou travar de novo, F4, certo? Vou dividir pela viscosidade cinemática. Vamos pegar a viscosidade cinemática da água a 21 graus Celsius. Ó. E também vou travar, porque está numa célula só. Igual, me deu Reynolds, 104.000, nenhuma dúvida que é turbulento. Puxei, automaticamente vou ter todos. Não tem sentido Reynolds igual a zero, então eu elimino. O meu alfa passou a ser 1 para todo mundo. Então, deu 1, puxei. Aí eu vou determinar a minha carga de saída. Quem que é a minha carga total de saída? É a carga potencial de posição, que é o Z de saída, mais a carga de pressão, que é a pressão de saída sobre gama, mais a carga cinética, que é o alfa de saída, velocidade ao quadrado, sobre 2G. Então, vamos nós. Igual, né? Sempre começo a fórmula com igual. Vou lá e bato no Z de entrada, Z de saída, mais, vou abrir parênteses, que é a carga de pressão, é pressão de saída dividido pelo gama. O gama é ρ vezes G. Então, eu vou lá pegar, ó, o ρ, que é 998, travo, vezes o meu G, vou lá pegar o G, vou travar, pegar o meu G e vou travar, né, F4, vou bater o parênteses, né, fechei e fechei. Essa é a minha carga de pressão. Mais a carga cinética, novamente não consigo ler o alfa, mas é o M29, vezes a velocidade ao quadrado, eu vou pôr 2 parênteses aqui, não precisaria, eu vou colocar 2 só por onda, tá? Então, vou abrir aqui um parênteses aqui, ó, vou eliminar esse aqui é besteira, né? Dividido por 2 vezes G, eu vou travar o G, ó, vamos lá, pegar o G, vamos travar o G, F4, travei o G, fechei e fechei. Então, bato, eu vou ter a minha carga de saída. Puxei, eu tenho todas as cargas de saída, né? Aí, automaticamente, como é que eu vou achar minha carga da bomba? É a carga de saída
menos a carga de entrada. Então, isso aqui é igual a carga de saída, né? Menos a carga de entrada. Bati igual, está lá a minha carga, né? Puxei, eu tenho todos os meus valores. Observação, né? Tudo que a gente calculou foi para a rotação experimental. Então, aquela rotação que eu li, né? E eu tenho que corrigir todos eles, para quem? Para a rotação do fabricante, ou seja, para 3.500. Vou mostrar essa correção aqui, ó. Aqui eu tinha, mas vou mostrar de novo. Vou apagar e vou mostrar de novo. Ó. Como é que corrige a vazão? A vazão para a rotação nominal vai ser a vazão experimental vezes 3.500, que é a rotação nominal, dividido pela rotação lida. Então eu simplesmente ponho igual a vazão que eu tinha. Só que isso está em metro cúbico por segundo. Eu vou querer transformar para metro cúbico por hora. Eu vou pegar a vazão que eu tinha e multiplicar por 3.600. Eu vou pegar a vazão que eu tinha vezes 3.600. Isso aí simplesmente para passar para metro cúbico por hora. Tá certo? Vou pegar esse valor e vou multiplicar pela rotação nominal, que era 3.500, dividido pela rotação experimental que eu tinha lá, né, nos dados, ó, essa rotação aqui, ó. Fechei, bati igual, eu vou ter automaticamente a minha vazão. Vou puxar, vou ter todas. Ok? Como é que eu vou achar o HB? Eu vou pegar o meu HB experimental, eu vou multiplicar pela rotação nominal ao quadrado e vou dividir pela rotação lida ao quadrado. Então, eu vou lá igual, vou pegar o meu HB experimental, vou multiplicar, vou abrir parênteses, ó, pela rotação nominal, dividido pela rotação lida no ensaio, pelo tacômetro, só que esse parâmetro vai estar ao quadrado. Então, eu bato igual e vou ter automaticamente, eu vou ter a minha carga corrigida. Puxei, tenho todos os meus valores para poder traçar o gráfico experimental. Vamos traçar esse gráfico experimental agora, para a gente ver como é que fica. Ó. É? Vamos lá? Passo a passo para a gente traçar o gráfico do fabricante. Tá? Então, desculpe, o gráfico experimental. Eu seleciono a vazão e o HB. Eu vou lá para cima, ó, exibição. Eu vou lá para cima e vou colocar inserir, ó, clicar em inserir. Vou clicar em, aqui, ó, gráficos, ó, dispersão. E automaticamente aparece a curva aqui, ó. Apareceu minha curva. Só que eu quero melhorar um pouquinho essa curva. Então eu vou vir para cá de novo, exibição, e vou pegar o layout aqui, ó, né, do meu gráfico, página inicial, inserir, aqui, ó, layout, ó. Cadê o layout do meu bichinho aqui que ele sumiu?
Então vamos nós, ó. Novamente, selecionei, vamos nós, está aqui o meu gráfico, ó. Eu vim, ó, vamos lá? Cliquei aqui, ó, tenho o meu gráfico, vou bater no mais aqui, ó, e vou colocar, ó, eixos, títulos de eixos, tá? Ok? E eu vou colocar o título de eixo. Apareceu aqui, ó, eu colocar o título, né? Só que eu vou deslocar esse gráfico, ó. Vou pôr lá, ó, mover gráfico para uma nova planilha. Então eu vou colocar lá comparação gráficos experimental, comparação gráficos experimental fabricante. Ok? Bati. Tá lá. Tá muito pequeno, eu simplesmente seleciono e vou aumentar aqui. Eu vou aumentar para 16 para a gente enxergar. Aqui eu vou aumentar para 16 para poder enxergar. Ó. 16. E eu vou colocar lá. Ó. Vamos ver como é que eu escrevo isso. Né? Eu vou ter HB em metro. Tá lá. Eu aqui também vou aumentar para 16. Vou escrever vazão em metro cúbico por hora. Tá lá. Vou aumentar aqui, ó, para 16. Né? Vou melhorar aqui, ó, para aparecer as linhas aqui, ó. Cliquei com a direita, formatar eixos. Eu vou vir aqui para cá, ó. Marcas escala, eu vou pôr interna. E eu vou pôr interna. Apareceu aqui, ó, tá? Selecionei, formatar eixos, interna e interna. Tá lá. Ok? Beleza? Agora eu vou adicionar a linha de tendência. Ó. Seleciono qualquer um dos pontos com a direita, adicionar a linha de tendência. Eu vou colocar polinomial de segunda ordem. Vou mandar definir intersecção, que eu sei que foi em 32, foi em 30.5, esse é o instrumental. Vou marcar exibir a equação e o R ao quadrado. Automaticamente eu tenho os valores, está muito pequeno, então eu vou pôr lá 16 e eu vou pôr em azul para lembrar quem é quem. Certo? Então, ó, pus em azul ali para lembrar quem é quem. Está aqui meu gráfico experimental, tá? Ok? Eu vou querer comparar esse gráfico com o do fabricante. Então, eu simplesmente vou clicar aqui e vou colocar, selecionar dados. E eu vou, só que eu vou alterar isso aqui primeiro, ó, vou colocar assim, ó, editar, e eu vou colocar o nome experimental. Tá? E vou por aqui, adicionar o do fabricante. Tá? Vou selecionar os dados do fabricante. Então, ó, eu vou selecionar X, eu vou na tabela do fabricante, ó, selecionei o X. Ó. Vou selecionar o Y, ó, venho para cá, selecionei o Y e bati OK. Ainda não está legal, vou mudar aqui. Ó. Eu vou editar aqui. Ó. Experimental. Versus fabricante. Ok. Vamos lá ver? Ok. Né? Então está aqui o meu gráfico. Né? Certo? Aqui. Títulos de gráficos. Vamos ver se apareceu. Então vamos lá. Ó, qual é o título gráfico? Experimental. Fabricante. Pronto, está lá o título. Tá? Ok? Legendas não está aparecendo. Por que não está aparecendo? Legendas, vamos fazer aparecer a legenda. Está aqui, ó.
Só que a legenda, vamos formatar a legenda, vamos pôr no lado inferior. Ok, já está lá inferior. Já vi que tem um probleminha na legenda. Então eu simplesmente vou clicar o meu gráfico, selecionar dados, eu vou colocar aqui, vou colocar editar, e aqui eu vou colocar só experimental. Experimental. Ok, deu correção. Ok, aqui eu vou aumentar essa legenda para estar enxergando. Ó. Por 16 também. E aqui eu vou clicar num dos pontos, ó, com a direita, adicionar a linha de tendência, polinomial. Vou lá, definir a intersecção, agora é do fabricante, eu sei que foi no 32. Né? Exibir equação, exibir o R ao quadrado. Está lá, eu vou fechar. Vou aumentar aqui para poder enxergar, 16. Vou pôr na cor laranja para poder ver o que estou vendo. Ó. R ao quadrado, aqui está o fabricante. Ó. Então, eu passei a ter o gráfico do fabricante e o gráfico experimental. Esse era o nosso objetivo, né, com a aula de hoje. Aprender a desenvolver uma experiência para a obtenção da curva HB em função da vazão.